Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, meus queridos, como vocês sabem, talvez não lembrem, né? Nossa última atividade foi da página 278 até a 280. 4 questões, basicamente. Eu não sei o que foi que aconteceu dessa vez, que um número pequeno de alunos mandou pela aba de atividade, certo? O item foi postado no dia 8. Aí vocês também mandaram no dia 8, mas mandaram lá no mural. Isso meio que deixou um pouquinho confuso, porque eu pensei que só 2 pessoas tinham mandado. A princípio, eu queria pedir para vocês que sempre mandem lá na barra de atividades, tá bem? Lá fica mais organizado e já fica lá o número de quantas pessoas enviaram. E, bom, não sei se vocês notaram, mas falta bastante coisa, né? Para a gente concluir esse livro. A gente está na 290, 280 de 400 e tantas páginas, né? Por isso que a gente vai continuar aqui a partir das 5. Né? Já, no caso, a gente foi até a 4, a gente vai continuar, já retomar o conteúdo aqui. Peraí, professor, me responde o negócio. Vamos ter que entregar os livros na semana que vem, né? Qual o sentido de entregar os livros sendo que não estão enviando pelo Classroom? Qual o sentido de entregar o livro sendo que estão enviando pelo Classroom? Eu não entendi a tua pergunta, o João Lucas. Carlos, você recebeu a redação da Sofia, Ricardo, quinto ano B? Você mandou por onde, hein, Sara? Que eu mal entrei no WhatsApp. Se foi pelo WhatsApp, deixa eu ver aqui. Tô vendo aqui, tá? Segunda chamada, né? Aqui. Já você mandou ontem. Enfim, eu acredito que essas informações não são pertinentes para o público, né? Eu vi que você mandou bem antes de 5 horas. Bom, seguinte, ô João, é justamente pelo fato, né, isso também, de muitas pessoas não estarem enviando as atividades pelo Google Sala de Aula, algumas pessoas, eu acredito que pelo menos um de vocês já passou por isso, já relatou problemas para enviar as atividades. Eu mesmo já disse que quando a gente tiver algum problema dessa natureza, de não conseguir enviar as atividades pelo Google Sala de Aula, pode mandar pelo meu WhatsApp, sem falar que lá no colégio vai ser formalizado que o aluno foi, que o aluno, que o professor deu visto, certo? Vai ser uma coisa mais formal também, já que aqui a gente tem uma certa informalidade, como essa de mandar uma atividade por WhatsApp, certo? É um pouquinho, né, entre aspas, informal. A gente vai ter uma coisa mais formal também, sem falar que vai valorar uma nota para vocês. Claro que vocês sabem da importância desse momento, né, na próxima semana. E, claro, isso também vai ser bem justo com quem está aqui presente na aula todo dia, né, ou quase todo dia. É uma justiça para quem fica aqui presente na aula, assiste a aula, faz atividade, manda no dia, tira dúvida, faz essa devolução dessa interação professor-aluno, né? Conteúdo e atividade respondida, porque seria muito injusto a pessoa, que é o que acontece em alguns casos, a pessoa apenas esperar a correção da atividade e manda depois, né? Pega a resposta com o professor aqui e manda depois, tá certo? Tem uma questão de justiça envolvida também no assunto. Mas, enfim, é isso que vai valorar a nota de vocês. Espero que vocês tenham compreendido essa informação.
Hoje é 27, eu vou fazer a frequência aqui, tá bem? Arthur, está presente. Camilo, ele não se encontra. Davi Ribeiro, Evelyn Paz está presente. Ingrid de Nascimento também. Johanna está presente? Não. O Alberto está presente, Patrícia também. Gisele também está presente. Ian também está presente. Isabelle Almeida não se encontra. Ítalo está presente. Joana Maria, João Lucas, José Matheus também. Julia Evelyn está presente. Laura está presente. Lavínia está presente. Letícia Ribeiro, tá? Lisa Ricardo, também é. Lisa Ferreira, presente. Maria Clara, Letícia Freitas não está. Maria Lúcia, e Sara e o Tiago, que estão presentes. Os demais faltaram, infelizmente. Página 280, como eu já falei para vocês. Espera aí que eu vou ver a notificação aqui. Professor, me confirma aí, eu enviei a prova de redação pelo Classroom. Dá para ver aí. Atividades, que eu lembro sim, né? Só um momentinho. João Lucas. Sim, se devolveu. Eu já corrigi também. Só lembrando, pessoal, quem tiver com problema para mandar atividade pelo Google Sala de Aula, que está acontecendo isso com alguns alunos, pode mandar pelo WhatsApp, tá bom? Não precisa nem comunicar. Professor, estou com um problema que posso mandar? Pode mandar que eu recebo sempre. Então vamos lá. Vixe, Maria, não precisa passar mal não, rapaz. Ainda sobre o conteúdo da ditadura militar. É claro que a gente estava trabalhando isso, a gente não pode pular, né? Assinale V com verdadeiro e F para falso, para as afirmações a seguir, referentes ao período do regime militar brasileiro. Primeiro item diz o seguinte, olha, diferentemente de outras ditaduras de segurança nacional do Cone Sul, no Brasil não ocorreram casos de desaparecimento de pessoas. Não é à toa que a Comissão Nacional da Verdade foi aberta, né, para tratar desses crimes da ditadura. Após 20 anos de regime militar, constatou-se a inexistência de maior concentração de renda, maior desigualdade social e considerável crescimento do endividamento externo. Essa daqui a gente viu no governo do presidente Médici, certo? Terceiro item. A tortura foi um instrumento da política repressiva, estando presente nos porões da ditadura, do que também eu falei bastante sobre o assunto. Item 4. O favorecimento às empresas multinacionais inviabilizou o desenvolvimento dos setores estatais considerados estratégicos, como a indústria armamentista e o setor petrolífero. Quinto item. Brasil, grande potência. Ninguém mais segura este país. Para frente, Brasil.
e Brasil, ame-o ou deixe-o, foram exemplos de manifestações ufanistas da propaganda do regime, da propaganda oficial do regime. Essa daqui a gente, peraí, essa daqui a gente também viu. Professor, que, que raio de palavra é essa? Ufanista. Olhe, o nacionalista é o ufanista minimizado, certo? O ufanismo é a atitude de alguém que tem um certo orgulho exagerado do seu país, certo? Da sua nacionalidade. Aqui, no caso, a gente nota as seguintes frases de efeito, olha. Para frente, Brasil. Brasil, ame-o ou deixe-o. Se você não ama esse país, vá embora. Aqui é um local para quem ama o Brasil. Certo? Essas declarações de amor à pátria, certo? Declarações exageradas, são declarações ufanistas. A gente tem, por exemplo, aquilo que eu falei de um dos personagens de Machado de Assis, que era escritor, e na biblioteca dele só tinha autores nacionais, certo? Porque ele era um homem ufanista, ele adorava o país e tudo aquilo que derivava do país. Tanto que ele nem sequer tolerava ter um livro em sua biblioteca que não fosse de um autor nacional. Isso que é ufanismo, certo? É um pouco diferente de patriotismo e nacionalismo. E nenhum dos três, nem ufanismo, nem patriotismo, nem nacionalismo, são marcas registradas de nenhum governo desde o fim da ditadura, nem mesmo durante a ditadura. A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é. E como a gente viu, né, o primeiro item já é falso, né, convenhamos. Diferentemente de outras ditaduras de segurança nacional do Cone Sul, no Brasil não ocorreram casos de desaparecimento de pessoas. Ou seja, durante a ditadura militar, ninguém desapareceu. É falso, né? Claro que isso é falso. Nesse caso, a gente já elimina a B e a D, certo? Vamos aqui para o último item, o quinto item. Brasil, grande potência. Essas frases de efeito foram exemplos de manifestações ufanistas da propaganda oficial do regime? Foram, certo? Então, a gente elimina a C também, né? Já que diz que a última é falsa e a gente nota que é verdadeira. A resposta está entre a A e a E. Ou melhor, ah, não, eu confundi aqui. Eu acho que eu dei a resposta para vocês sem querer. Enfim, quem pegou, pegou. Sexta questão. Me confundi legal agora. Sexta questão. Frases como ninguém segura esse país, ame ou deixe, o Brasil é feito por nós, veiculadas por meio de cartazes, adesivos, documentários de televisão e cinema e uso político da marchinha para frente Brasil, que marcou a conquista do tricampeonato mundial de futebol pelo Brasil, expressam a euforia nacional pelas conquistas democráticas asseguradas pela Constituição de 67, o incentivo à abertura política democrática que levou à anistia de presos e exilados políticos, a comemoração nacionalista pela vitória dos países aliados na Segunda Guerra Mundial, a campanha de integração nacional da ditadura militar no chamado Milagre Econômico, ou a mobilização dos meios de comunicação para comemorar a inauguração de Brasília. Sétima questão. O conjunto de fatos relacionados abaixo diz respeito ao processo de abertura democrática, iniciado pelo presidente Geisel, com exceção de um. Assinale. Nesse sentido aqui, você vai observar, por exemplo, né, vou dar uma dica aqui para você responder, onde que se localiza o item que fala de um partido que era legal, tá bem? Fica para a resposta.
Oitava questão. O movimento 31 de março de 64 tinha sido lançado aparentemente para livrar o país da corrupção e do comunismo e para restaurar a democracia. Mas o novo regime começou a mudar as instituições do país através de decretos, chamados de atos institucionais. Eles eram justificados como decorrência do exercício do poder constituinte inerente a todas as revoluções. Com base no texto, assinale a alternativa correta. O AI-5 foi um instrumento que mais contribuiu para que o regime militar seguisse o curso de uma ditadura. A partir de sua instituição, vários atos de repressão passaram a fazer parte dos métodos utilizados pelo governo. O ato institucional 1, instituído pelos comandantes do Exército, atingiu principalmente o patrimônio da Igreja Católica e promoveu o início da secularização da sociedade brasileira. C. Logo após o golpe militar de 1964, as eleições para presidente da República foram estabelecidas de forma democrática por meio das eleições diretas. A principal orientação dos governos militares para a aproximação com os Estados Unidos foi a aproximação, aliás, com os Estados Unidos, afastando-se da tendência nacionalista que vinha sendo empreendida antes do golpe de 64. Ou os grupos de luta armada de orientação socialista, nas conversas e encontros que tinham com os representantes do governo federal, reivindicavam o direito à formação de partidos políticos de esquerda. 5, 6, 7 e 8. Questão 5, 6, 7 e 8, a partir da página 280, até o começo aqui da 200, metade, aliás, da 281. Bom, no caso, deixa eu passar logo a 9 também. O ato institucional número 5, editado durante o governo do general Costa e Silva, permitiu a esse presidente da República, entre outras medidas, convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, criar novos ministérios e empresas estatais, decretar o recesso parlamentar e promover cassações de mandatos e direitos políticos, contratar maiores empréstimos no exterior ou promover uma reformulação do sistema partidário. Bom, vou dar 12 minutos para vocês responderem. 12 minutos para 5 questões. Sendo que uma já foi respondida, né, basicamente. Depois disso, a gente corrige e a gente entra no capítulo 11, tá certo? Dando continuidade ao conteúdo aqui. Certo, pessoal? Da 5 até a 9, 280 e 281.
pessoal? Resolveram as questões? Alguém fez, pelo menos? Gente, ninguém fez. Bom, vamos lá. Outra questão diz o seguinte: ela pede a sequência correta do preenchimento dos parênteses em verdadeiro ou falso, de cima para baixo. De cima para baixo. Primeiro item, a gente vê o seguinte: diferentemente de outras ditaduras, no Brasil não ocorreram diversos casos. Após 20 anos de regime militar, constatou-se a existência de maior, aliás, um número aqui de gente com muito dinheiro, né, corrente, e considerável crescimento do endividamento externo, verdadeiro também. A tortura foi um instrumento de política repressiva, estando presente nos porões da ditadura. Correto também. Quarto item, o favorecimento a empresas multinacionais inviabilizou o desenvolvimento de setores estatais considerados estratégicos, como a indústria armamentista e o setor petrolífero. Falso. E o quinto item diz que essas frases de efeito aqui foram exemplos de manifestações ufanistas da propaganda oficial do regime. Verdadeiro. A resposta correta é o item A. F, VV, FV. Sexta questão. Frases como ninguém mais segura este país, ame ou deixe, o Brasil é feito por nós, veiculadas por meio de cartazes, adesivos e documentários de televisão e cinema, e o uso político da marchinha Pra Frente Brasil, que marcou a conquista do tricampeonato mundial de futebol pelo Brasil, expressam a campanha de integração nacional da ditadura militar no chamado milagre econômico. Sexta questão, item D. Sétima questão. O conjunto de fatos relacionados abaixo diz respeito ao processo de abertura democrática iniciado pelo presidente Geisel, com exceção de um: a liberdade para a criação de novos partidos políticos, como o UDN, o PTB e o pluralismo sindical. Sétima questão, letra B. Oitava questão. O movimento 31 de março de 1964 tinha sido lançado aparentemente para livrar o país da corrupção e do comunismo e para restaurar a democracia. Mas o novo regime começou a mudar as instituições do país através de decretos, chamados de atos institucionais. Eles eram justificados como decorrência do exercício do poder constituinte, inerente a todas as revoluções. Com base no texto, assinale a alternativa correta. O AI-5 foi um instrumento que mais contribuiu para que o regime militar seguisse o curso de uma ditadura. A partir de sua instituição, vários atos de repressão passaram a fazer parte dos métodos utilizados pelo governo. Oitava questão item A. E a nona questão. O ato institucional 5, editado durante o governo do general Costa e Silva, permitiu a ex-presidente da República, entre outras medidas, decretar o recesso parlamentar e promover cassações de mandatos e direitos políticos. Nona questão, item C. Para quem não pegou direito, para quem não ouviu ou coisa do gênero, as respostas são essas aqui, ó. Se fosse vocês, eu colocava logo agora, não ia perder tempo, não, certo?
Ainda nesse contexto, certo? Agora a gente vai falar do fim da Guerra Fria e a queda do regime socialista, né? Da dissolução da URSS. O problema do socialismo realmente existente na Europa era que, ao contrário da União Soviética, dos entreguerras, praticamente fora da economia mundial e, portanto, imune à Grande Depressão, agora o socialismo estava cada vez mais envolvido nela e, portanto, não imune aos choques da década de 1970. É uma ironia da história o fato de que as economias socialistas reais da Europa e da União Soviética, além de partes do terceiro mundo, se tenham tornado as verdadeiras vítimas da crise pós-era de ouro, aliás, era do ouro da economia capitalista global. Conseguiram, através dos anos difíceis, sem grandes problemas, pelo menos até o início da década de 90. Conseguiram atravessar, né, os anos difíceis. Até então, algumas delas, na verdade, como a Alemanha e o Japão, mal tinham tropeçado em sua marcha à frente. O socialismo real, porém, agora enfrentava não apenas seus próprios problemas sistêmicos insolúveis, mas também os de uma economia mundial mutante, mutante e problemática, na qual se achava cada vez mais integrado. Fim da União Soviética. Desde a Revolução Russa de 1917, os soviéticos tiveram destaque nos acontecimentos históricos, com as duas guerras mundiais e a disputa ideológica e política contra os Estados Unidos na Guerra Fria. O sistema socialista de governo era considerado centralizador e sem participação política direta do povo, que via seus governantes serem eleitos a partir de sua organização partidária. Geralmente, o secretário-geral do Partido Comunista Soviético era eleito presidente da União Soviética. Por ser um regime político fechado, além de ter investido maciçamente na recuperação de países do leste europeu e de Cuba, investiu na modernização tecnológica para sua produção industrial e econômica durante a Guerra Fria, enquanto os Estados Unidos cada vez mais se fortaleciam e o sistema capitalista se consolidava, enfraquecendo diretamente o socialismo. Bom, a gente vai parar aqui e a gente retoma na quinta-feira, tá bem? A partir aqui da página 283. Até amanhã. Boa tarde.